vezes eu vou escolher os capacitados, né? Mas Deus é dono da obra, dono da igreja. Ele vai escolhendo assim os menorzinhos, vai capacitando, vai fazendo do jeito dele. Amém. Porque quem manda na obra dele é Ele. Quem manda na obra de Deus é o próprio dono, Jesus de Nazaré. Eu queria que você acompanhasse aí o texto. Marcos, capítulo 14. Glória a Deus. Marcos capítulo 14, e eu queria a sua extrema atenção, porque quando você achar que eu estou começando, eu já estou terminando. Então, eu queria a sua extrema atenção, porque é uma palavra de Deus para o teu coração nessa noite. Eu tenho certeza que você vai sair daqui com a sua parte, aquilo que Deus quer para você nessa noite. Então, toda a atenção que você tiver ainda é pouca para a palavra de Deus. Então leiamos o versículo de número 9 do capítulo 14 do Evangelho de segundo escreveu Marcos. Em verdade vos digo que em todo o mundo onde este Evangelho for pregado, o que ela fez também será contado para a sua memória. Aleluia. Glória a Deus. Até aí nós vamos fazer uma leitura extensiva não para nós ganharmos tempo nessa noite. Louvado seja Deus. O Evangelho segundo escreveu Marcos, e essa palavra que nós acabamos de ler, fala a respeito de Maria, né? Mas eu particularmente, em todos os evangelhos sinóticos, Marcos, Mateus, Lucas e João, quando se trata de uma história como essa, ou outra história, eu gosto de me ater ao evangelho de João, porque João, ele é mais fiel nas suas palavras. João, ele é mais fiel naquilo que ele escreve nos evangelhos. Por quê? Não que Mateus, Marcos e Lucas escrevem mentira, mas Mateus, Marcos e Lucas, na maioria das suas escritas, na maioria dos seus textos, ele vai escrever aquilo que eles ouviram, talvez de segundo ou de terceiros, não que deixe de ser uma verdade, mas para escrever aquilo que você não viu, você vai escrever de uma maneira diferente. Você vai procurar falar a verdade, mas você não vai contar detalhes, porque você não estava lá. E é exatamente por esse motivo que eu gosto de me ater mais ao Evangelho de João, porque João, ele escreve o fato em seus detalhes, porque na maioria dos seus escritos ele estava presente. Na maioria dos ocorridos que ele vai escrever, ele estava lá presente. Por isso, alguns detalhes que Mateus ou Marcos, Lucas não vai te dar, João vai te dar. Porque na maioria dessas vezes ele estava presente com Jesus. Na maioria de muitos milagres ele estava presente com Jesus. E por isso ele consegue ser minucioso nos detalhes, porque ele vai escrever aquilo que ele não ouviu, mas aquilo que ele presenciou de fato. Então, para que você compreenda nessa noite, o que Mateus, Marcos e Lucas escrevem não é mentira. Porém, eles escrevem aquilo que na maioria das vezes, eles escrevem aquilo que eles ouviram. E aí eles vão e deixam registrado. Então, por isso eu fui analisar esse texto pelo Evangelho segundo escreveu João. E João, de fato, ele vai me dar alguns detalhes que Marcos não consegue me dar esses detalhes. E para ser mais claro, é necessário nós voltarmos aqui um pouquinho só, talvez numa história até que você já conheça, que corre salteado, se perguntar para uma criança aí, né, quem foi que Jesus ressuscitou, aí a criança vai responder não. Então, para os leitores da Bíblia, conhece demais. Para aqueles que ouvem pregações, demais também.
Porque não é só uma mensagem pregada, mas é tema de canção, né? Muitos compositores já fizeram muitas músicas em cima desse texto sobre a ressurreição de Lázaro. E Lázaro, quando ele está enfermo, você sabe o tanto quanto eu, que Maria e Marta pedem para alguém até onde Jesus estava. Para quê? Para que dissesse que Lázaro, seu amigo, a quem ele amava, estava enfermo, estava doente. E aqui outro dia me surgiu uma interrogação. Eu fiquei me perguntando, meu Deus, a tua palavra diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Por um curto período de tempo, passou uma interrogação na minha cabeça em dizer: Jesus Cristo mente? Jesus Cristo mente? Porque alguém é enviado até Jesus por Marta e Maria para dizer: Senhor, o teu amigo Lázaro, a quem tu ama, está enfermo, está à beira da morte, em algumas traduções. Só que quando esse mensageiro chega até Jesus, Jesus olha para ele e diz: essa enfermidade não é para a morte. O mensageiro fica alegre. Por quê? Porque ele foi buscar de fato uma resposta. E tudo que ele queria ouvir, ele ouviu que Lázaro não ia morrer. Quando ele chega em casa e depara com Marta e Maria e diz: olha, o mestre diz que Lázaro não vai morrer. Parece que eu vejo Marta e Maria pedindo para suspender a medicação. Olha, suspenda a medicação, porque se Jesus disse que Lázaro não vai morrer, é legal que ele não fique tomando medicação. Quando parece que eu vejo que suspende a medicação, Lázaro morre. Ô, gente, aí me passou essa interrogação. Meu Deus, eu disse que Lázaro não ia morrer. E aí, Jesus, o senhor precisa me responder. Irmãos, na verdade, Lázaro não estava morto de fato. Lázaro estava morto para Marta, Maria e os seus amigos ali da região vizinha. Mas para Jesus, Lázaro nunca morreu. Porque Jesus não estava se tratando do que as pessoas iam pensar, do que as pessoas iam falar depois que Lázaro dormisse, ou para eles morresse. Mas na verdade Jesus não estava falando da morte de Lázaro para aqueles companheiros, assim como ele, pecador. Mas Jesus estava falando da morte de Lázaro, que Lázaro não ia morrer para ele, porque o amigo dele era Jesus. O amigo de Lázaro era Jesus. É tanto que... Aleluia! O somzinho deu uma zumida aqui. Vamos lá. É tanto que quando Jesus chega 4 dias depois que Lázaro já está sepultado, isso aqui é muito interessante, e você vê que para Jesus, Lázaro nunca morreu. Para Marta, Maria e os seus amigos, Lázaro estava morto, estava sepultado, já cheirava mal. Mas quando Jesus chega na porta do sepulcro, onde Lázaro está sepultado, ele pede para as pessoas remover a pedra que estava impedindo Lázaro ali dentro. Eu procurei e não achei. Jesus em momento algum tratou Lázaro como defunto. Momento algum. Ele chega na porta do sepulcro e grita o quê? Defunto saia para fora, morto saia para fora. Não. Até porque se Jesus chega na porta de um cemitério, irmão, e grita morto sai para fora. Ô irmão. Ô irmão. Pense aí, Jesus chegando ali no São Lázaro e falando assim, morto sai para fora. Ô irmão. A morte conhece a voz que ela está ouvindo. A morte sabe quem é que está falando com ela. Não quer nem saber quem está lá morto. Você é macumbeiro, você é fé. Não quer nem saber. Vai vir todo mundo para cima. Só que a ressurreição é só para quem é do coração de Jesus. Só que a ressurreição é só para quem é amigo de Jesus. Ainda que para as pessoas estejam mortos, ainda que para as pessoas não tem mais vida, cheira mal, mas se Jesus disse não vai morrer, você é amigo de Jesus. E se ele disse o teu ministério não vai morrer, se ele disse o teu ministério não acabou, é porque não acabou, é porque ainda existe vida.
Porque ainda existe vida. Talvez as pessoas olham para o nosso ministério ou para a atividade que nós fazíamos na obra de Deus e diz: olha, aquele irmão, aquela irmã parou, nunca mais se ouviu falar, aquela irmã morreu. Talvez é apenas 4 dias aqui, Senhor, para você. Talvez Deus só quer chegar no 4º dia na sua vida. Quando todo mundo te der como um perdido, quando todo mundo der teu ministério como acabado, aí Ele vai levantar a sua voz e vai gritar bem alto: Lázaro, venha, venha Lázaro. Porque para Jesus, o amigo dele, aquele que é amigo de Jesus nunca morre. Aquele que é amigo do mestre nunca morre. Porque o que foi que ele disse? Eu não vos chamo mais de servo, mas sim de quê? Amigo. Mas sim de amigo. Você é amigo do mestre, você é amigo de Jesus. E amigo pode contar intimidades, pode contar aquilo que talvez você só contaria para o seu amigo aqui terreno. Mas saiba que Jesus é o teu amigo confidente. E aquilo que você contar para ele, jamais ele vai espalhar para geral. Jamais. Jamais. A não ser a nossa liderança, mas o seu melhor amigo, ele sempre vai ter um outro melhor amigo. A não ser a sua liderança, o seu pastor, que você chegasse e dizer: pastor, eu estou passando isso, esse problema, eu preciso de uma solução. O pastor, ele é o anjo da igreja. Embora muitos por aí tenham perdido esse título dado pelos céus. Porque muitos estão aí, pastor, procurando outros títulos, né, dado por homens. Mas na verdade, o título que Deus deu para os pastores foi o quê? Anjos da igreja. E muitos pastores, querem tantos títulos do homem, porque não querem ser mais anjo. O pastor fica aqui, A função do anjo é ficar sentado? Movimento. Não. Anjo vai para quê? Quando o anjo chegou de João na ilha de Pátmos, porque ele adorou o anjo pegou João pelo cabelo. Levanta daí, rapaz. Eu sou teu servo, eu sou teu conservo. Em outras palavras, ele disse: eu não vim aqui para ser adorado, eu vim para te servir. Glória a Deus! É por isso que muitos querem o título do homem, porque o pastor, acima de tudo, irmão, acima de tudo. Você vê que volta e meia, o pastor diz aqui que enquanto nós estamos dormindo, ele está de madrugada orando, lembrando de você. Isso aí é o quê? Ele está nos servindo com as suas orações, servindo com o seu jejum. Mas hoje não, hoje é diferente. Eu não quero nem entrar nesse assunto, irmão. Mas hoje é totalmente diferente. Eles querem só receber, só receber de lá para cá. Mas quando na verdade o título dele é ser anjo da igreja. Mas eu não quero entrar nesse assunto, porque nós estamos falando aqui, eu quero falar dessa mulher que nunca, e Jesus que disse isso, que ela nunca seria esquecida. Em outras palavras, uma mulher inesquecível. Uma mulher inesquecível para Jesus. E quando Jesus, ele termina de realizar esse milagre, que as pessoas ficam espantadas, Jesus, ele volta a fazer os seus milagres, a fazer aquilo que ele costumava fazer, que era ajudar as pessoas. Porque Jesus nunca gostou muito dessa coisa de formalidade, de festa. Quando Jesus estava numa festa é porque alguma coisa ele queria fazer. Ele não ia para a festa como as festas de hoje, que nós cristãos, né, nós vamos para comer, para se divertir. Mas a festa que Jesus estava, alguma coisa diferente acontecia. Quando ele chegou de uma festa que ele viu que não cabia a ele, ele falou: aqui não dá para mim não. Aqui só tem gente rico. Aqui só tem gente que, em outras palavras, não precisa de mim. Aí ele vai para onde? Ele vai lá para a beira do tanque de Betesda, porque lá tinha pessoas que precisavam dele. Então não se espante quando a presença de Jesus chegar na tua casa. Não se espante que aonde você estiver, a presença de Jesus chegar ali. É porque alguma coisa ele quer fazer.
Agora a festa que Jesus não dá, irmão, é perigosa, é uma festa perigosa, porque a carne domina, o ego humano domina. E Jesus, ele continua a fazer os seus milagres na vida daqueles que precisavam. E novamente é necessário que nós já entramos aqui no texto de João, o qual João me deu detalhes de João, no versículo 12 do seu livro, do seu evangelho. Ele diz que faltava 6 dias para a Páscoa, 6 dias para a festa. Quantos dias? 6 dias para a Páscoa, 6 dias para uma grande festa. Festa essa, irmão, que aglomerava muitas pessoas, porque se tratava da festa da Páscoa, da comemoração da saída do povo do Egito. Era a festa da Páscoa, irmão, a festa do Cordeiro Pascual. Aleluia. E essa festa envolvia muitas pessoas, até mesmo estrangeiros. E se você ler o versículo 20 do capítulo 12, você vai ver que ali até gregos tinha nessa festa. E Jesus, ele volta novamente, faltava 6 dias para a festa. Isso aqui é o que me deixa aí, talvez, a palavra, ela confronta, irmão. Entenda você que quando nós pregamos aqui, primeiro nós somos confrontados. Primeiro nós tomamos a nossa porrada. Porque aquele que é direcionado para pregar, naquele momento ele não vira super-homem ou super-crente, não. Ele continua sendo ser humano. Aleluia. Então, antes de a igreja ser confrontada, o pregador, ele já foi confrontado pela palavra. E 6 dias antes da festa, Jesus volta a Betânia. E quando ele volta, irmão, a Betânia, e ele vai para onde? Para a casa de Lázaro, o qual ele tinha ressuscitado alguns dias antes. E faltando 6 dias para a festa, ele volta novamente para a casa de Marta e Maria. Quando ele chega na casa de Marta e Maria, todo mundo se assenta, todo mundo reunido, todo mundo ali sentado, talvez esperando uma palavra de Jesus. Marta, como sempre, ela vai procurar fazer o quê, irmão? Mas talvez a gente até queira se sentir mais santo do que somos e criticar Marta. Mas deixa eu te dar um detalhe aqui. Irmãos, Jesus voltou para Betânia novamente, mas ele não agendou esse dia. Ele não agendou o almoço na casa de Lázaro, de Marta e Maria, não. Ele não agendou, olha Lázaro, eu estarei indo para aí, faltando 6 dias para a festa, eu voltarei para aí, ok. Mas ele não disse isso, porque daria tempo todo mundo se programar. Mas é porque, irmão, vivendo 3 pessoas numa casa, não seria normal que todos os 3 tivessem o mesmo temperamento. Não seria normal que os 3 tivessem as mesmas qualidades. E não seria normal que os 3 tivessem os mesmos defeitos. Cada um tinha a sua particularidade. E inclusive quando Jesus ele vai falar sobre Marta e Maria, ele vai dizer, olha, Maria escolheu a melhor parte, da qual não lhe será tirada. Mas ele não disse que a parte que Marta escolheu era ruim. Não, irmão. Se existe alguma coisa melhor, é porque anteriormente existe alguma coisa boa. Não é isso? Depois do bom, existe o quê? O melhor. Maria escolheu a melhor parte, o aprendizado, a ficar com Jesus. Mas Marta, ela era preocupada com os afazeres de dentro de casa. Agora passa. Jesus chega faltando 6 dias para uma festa, onde aglomerava muitas pessoas, sem avisar, ainda trazendo mais 12, irmãos. Aí agora tu me pergunta, se os 3 não conseguem fazer nada, ou se os 3 apenas conseguissem ficar só ouvindo Jesus, quem ia fazer almoço para essas pessoas? Quem ia fazer almoço para Jesus e mais 12? E detalhe, Lázaro, Marta e Maria eram pessoas de condições. E diga-se de passagem, boa condição. Porque, irmão, você conseguir fazer um almoço que não está agendado para Jesus e mais 12, ô irmão, alguém tem que ter dispensa para isso.
dispensa para isso. Porque se Pedrão era igual a mim, Jesus de Nazaré. É mentira, irmão, com pouco, é mentira. Porque talvez o irmão quer me convidar para almoçar lá e eu vou aí, me queimando. Ah, repreendido em nome de Jesus. Não, irmão, é aqui só para nós, né, continuar o texto. Mas, de fato, eram pessoas que tinham boa condição. Por quê? Porque para alimentar 12 pessoas, mais um que era Jesus, ainda eles próprios, claro, alguém tinha que ter dispensa para isso. Mas o detalhe aqui que nós queremos entrar para finalizarmos, não é o almoço que Jesus, a refeição que Jesus foi fazer na casa de Lázaro. Não é Lázaro que Jesus foi ver. O que está em questão aqui é uma mulher que vai entrar na galeria das maiores e das não esquecidas mulheres do Evangelho da época de Jesus. Inclusive, nós acabamos de ler aqui em Marcos que em todo lugar aonde o Evangelho fosse pregado, o nome dela não seria esquecido. Aleluia. Será por que eu estou falando dessa mulher aqui hoje? É por acaso? É porventura? É porque eu achei a história dela linda? Não, é porque isso aqui foi uma profecia de Jesus. Jesus disse: aonde esse Evangelho for pregado, o nome dessa mulher jamais será esquecido. Irmão, será que nós conseguimos atingir uma longa geração com a nossa adoração a Jesus? Será que nós vamos conseguir ser lembrados como adoradores de Cristo? Será que nós vamos conseguir ser lembrados como servos fiéis de Jesus Cristo? E Jesus está conversando com todo mundo, inclusive a João dá detalhe que Lázaro estava sentado junto com os discípulos, ouvindo e participando da conversa. Quando aquela mulher, irmão, tomou-se de uma ousadia tremenda, ela quebrou o protocolo, ela quebrou a lei que dizia que na hora que os homens estivessem reunidos, a mulher jamais poderia fazer parte da conversa. Essas coisas mudaram, claro, porque Jesus, o amor de Jesus é muito grande. Depois que o véu rasgou, muita coisa irmão, Jesus jogou por terra, muita coisa da lei. Essa mulher tomada de uma ousadia tão grande, irmão, ela se lança nos pés de Jesus. Maria se lança nos pés de Jesus. E quando ela se lança nos pés de Jesus, ela traz nas suas mãos um vaso de pedra transparente e translúcida, contendo dentro desse vaso um perfume muito, da sua essência, muito cheirosa e também muito valiosa, muito cara. Para você ter ideia do que eu estou te falando, o escritor Marcos, ele sugere que esse perfume ele fosse vendido por mais de 300 denários. Ou, vamos arredondar aqui, esse perfume seria vendido por 300 denários. Nessa época, um denário ele correspondia a um dia de trabalho. Um denário correspondia a um dia de trabalho. Logo, nós entendemos que esse perfume valia 300 dias de trabalho, que corresponde 10 meses. 10 meses o perfume valia de trabalho. Será que você consegue calcular na tua mente, trazendo para hoje aí, quanto seria que esse perfume valia nesses dias de hoje? Olha o valor que essa mulher trouxe aos pés de Jesus. Olha o valor da adoração que essa mulher trouxe aos pés de Jesus. Você não tem noção deste valor. Inclusive ela é criticada. E quando ela chega nos pés de Jesus, ela não se contenta e joga o vaso. Se preocupa não, mas eu vou jogar a taça. Ela joga o vaso. Quando ela joga, o perfume derrama nos pés de Jesus.
Quando o perfume derrama, já que não bastasse, ela pega os seus cabelos e começa a limpar os pés de Jesus, a secar os pés de Jesus. Aquilo ali, irmão, era um símbolo de adoração e também um símbolo de desprendimento das coisas materiais. Porque, como eu estou te falando, não era algo qualquer, era algo muito valioso. E alguns historiadores, eles chegam a dizer que aquele perfume seria o seu dote, aquilo que estava guardado, para que talvez quando Maria se casasse com alguém e ela pudesse arcar com todas as despesas do seu casamento. Será que valia muito? Será que nós estamos falando de uma adoração fingida? Ou é daquilo que estava guardado, daquilo que poderia ser ungido o corpo de Lázaro quando Lázaro morreu, mas ela não fez, porque Lázaro já estava morto, irmão. E esse perfume, ele valia mais. Parece que eu vejo Maria pensando, não, esse perfume aqui vale mais do que meu irmão Lázaro. Mas quando Jesus chegou, foi o perfume que valia mais ou Jesus? O costume dessa época, quando as pessoas morriam, eles tinham o costume de ungir o corpo da pessoa, talvez perfumar. Mas ela amava tanto Lázaro, amava tanto, porque Lázaro aqui é como eu digo sempre, Lázaro não era só irmão de Marta e Maria, Lázaro era o provedor da casa, irmão. E quando o provedor morre, os problemas aparecem. Quando o provedor morre, os problemas aparecem. A viúva está em casa, os credores batem na sua porta e diz: nós viemos levar os seus filhos, porque você, o seu marido, morreu nos devendo. Irmão, quando o provedor morre, os problemas aparecem. É por isso que você vê muitas igrejas, muitos templos cheios de problema. Porque problema, irmão, é para ser solucionado, não para ser administrado. De maneira alguma. E por isso, algumas vezes, nós vemos por aí, e talvez até aqui na nossa cidade, e nós já cansamos de ver, porque não foi uma coisa privada, foi pública, e muitas pessoas conseguiram ver o problema. Por quê? Porque o líder espiritual morreu. Quando o provedor morre, irmão, o líder espiritual morre, os problemas começam a aparecer. E é por isso também que Marta e Maria estavam aflitas, porque agora elas não têm mais o provedor da sua casa. Lázaro está morto. Mas ela amava tanto Lázaro, tanto, que ela não usou esse perfume caro para ungir o corpo de Lázaro. Não. Porque o perfume valia muito. E para ela era insignificante usar no corpo de um defunto, ainda que fosse o seu irmão amado. Mas quando Jesus chega, irmão, parece que eu vejo Maria atrás das cortinas, irmão, esperando o momento certo para se desprender daquilo que é valoroso para ela, daquilo que é valioso para ela. Parece que eu vejo ela esperando o momento certo. E aqui Jesus nos dá algumas lições. Eu não vou destacar muitas ou todas, porque nós não temos tempo para isso. Mas a mais interessante é o se desprender das coisas materiais. Se desprender aqui, irmão, não é bagunçar as suas coisas, não é deixar as suas coisas à toa, não. É saber cada coisa no seu devido lugar. É saber que cada coisa tem o seu devido valor e cada coisa tem o seu devido lugar. Não é deixar as suas coisas à toa de maneira nenhuma. Você quer ver? O se desprender, eu vou talvez entrar dentro do teu guarda-roupa agora. Na maioria das vezes, as mulheres têm mais esse costume, claro. Às vezes engordou demais ou emagreceu demais, a roupa não deu mais. Apertou, não deu mais. Vamos empurrar com o pé aí, vamos enfornar, vamos deixar aí dentro, vamos apertar enquanto não cabe mais.
mas eu não dou para ninguém. Vai morrer aqui essa peça, mas eu não dou para ninguém, irmão. Cara, que besteira. Aprenda a se desprender para você ter. Aprenda a dar para você receber. Vamos aprender a semear para depois nós colher. Amém, Jesus. Vamos aprender a nos desprender nessa noite, assim como Maria se desprendeu de algo, irmão, que era muito valioso para ela. Mas ela não olha o valor do perfume. Ela não olha o valor que tinha o vaso. Ela olha a adoração que ela ia dar para Jesus e a gratidão que ela estava tendo. Por quê? Porque quando Jesus ele ressuscita Lázaro, quando Jesus pede para Lázaro vir para sair daquele sepulcro, Jesus automaticamente se retira. Maria não tem sequer a oportunidade de ser grata a ele, mas aquele desejo está dentro do coração dela e está dizendo: no momento certo eu vou ser grato a Jesus, no momento certo eu vou ser grato a ele por tudo que ele me fez, no momento certo eu vou adorar ele com tudo que eu tenho. E quem sabe aquele perfume estava empoeirado, e parece que eu vejo Maria chegando em casa e pegando o pano para limpar o perfume, dizendo: calma, a tua hora está chegando, eu vou te jogar nos pés de Jesus como sinal de adoração e de gratidão. Como sinal de gratidão. Talvez nós temos que ser mais gratos a Jesus. E quando eu falo ser grato, não é porque ele te deu o carro que você sonhava, ou não te deu, não é porque ele te deu a casa que você sonhava. Não. Aí seria fácil demais. Quando eu falo ser grato, é quando você levanta pela manhã e percebe que tudo está no seu devido lugar, que a sua saúde está favorável para você voltar a trabalhar. Isso se chama ser grato a Deus. Não só pelas coisas grandonas, não, de maneira nenhuma. Quando você se desprende daquilo que não serve para você, automaticamente o Espírito vê que você está se limpando daquilo que não agrada a Ele e vai chegando à presença de Deus. Porque, irmão, não há coisa pior do que um ser humano apegado com as coisas terrenas. Não há coisa pior do que um ser humano apegado com as coisas desse mundo. Eu não estou pedindo para você ser desorganizado ou deixar suas coisas de lado, deixar de ser zeloso. Não é isso. Mas tem pessoas, irmão, que é apegado de maneira tal